Minha gente, eu vou trazer um caso agora. Preste atenção, um corpo de uma jovem de 22 anos, pasmem, foi encontrado dentro de uma geladeira da própria casa em Rio das Ostras. Segundo a Polícia Civil, o suspeito apontado pela família da vítima seria o companheiro dela que está foragido. Quem vai contar agora essa história pra gente é o Carlos Orador, que tem mais detalhes sobre esse crime bárbaro. Carlos, bom dia, boa quinta-feira. O que foi que houve, hein? Oi, Ana Paula, muito bom dia para você também. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Pois é, Ana Paula, infelizmente mais um caso de feminicídio, uma nova situação bárbara que dessa vez aconteceu na cidade de Rio das Ostras, na Baixada Litorânea do Rio de Janeiro. Bom, a Thaísa, de apenas 22 anos, foi encontrada morta dentro da própria casa. O corpo, Ana, estava escondido dentro de uma geladeira. Quem encontrou o corpo foi o padrasto dela. Eles começaram a sentir falta, a família, no caso, começou a sentir a falta da Thaísa no último domingo. Ela era uma jovem muito comunicativa, sempre informava os passos que daria, para onde iria a família, a mãe, ao padrasto, as primas. Só que desde domingo ela não dava nenhum sinal de vida, nenhuma mensagem, uma ligação, nenhum tipo de comunicação. Eles começaram a ficar preocupados com o desaparecimento da jovem e aí eles começaram a buscar informações. Foram até o trabalho da jovem, uma lanchonete. No local, eles informaram que ela havia comparecido no domingo, trabalhado até a noite e depois tinha ido embora e não tinha mais aparecido porque ainda não era o horário de trabalho dela. Eles também buscaram informações com amigos, outros parentes. Ninguém sabia do paradeiro da Thaísa. Foi então que eles decidiram ir até a casa dela ontem. E aí eles encontraram essa situação. Já ao se aproximarem do imóvel, eles começaram a sentir um cheiro muito forte, né? E aí, conversando com o senhorio da casa alugada onde ela morava, ele liberou a entrada, conseguiu abrir a porta. E aí, quando eles entraram, se depararam com essa geladeira deitada no chão, na horizontal. E ao abrir, encontraram o corpo da Thaísa ali dentro desse eletrodoméstico. Uma situação completamente absurda. Desde então, Ana Paula, do ocorrido, eles também estavam tentando contato com o namorado dela, com quem ela mantinha esse relacionamento há 5 anos. E olha só, ele não foi encontrado também. Na segunda-feira, ela teria mandado uma mensagem para os familiares informando que eles iriam fazer um passeio, iriam até Arraial do Cabo. Esse foi o último contato também. Depois disso, ele não foi mais localizado, ele teria bloqueado os familiares da Thaísa nas redes sociais, não compareceu mais ao trabalho e a polícia também entrou em contato com a mãe dele que mora no Rio de Janeiro e ela também não soube informar o paradeiro do filho. Essas atitudes suspeitas levantaram então a possibilidade, a hipótese dele, o namorado então, até então da Thaísa, ser realmente um dos suspeitos. A Polícia Civil está investigando esse caso, tudo ainda é muito prematuro, vai apurar também essa possibilidade dele ter cometido então esse feminicídio, até mesmo porque ele desapareceu depois do ocorrido. O fato é que ela foi encontrada morta dentro dessa geladeira, a polícia foi acionada, a perícia esteve no local, fez a remoção do corpo, trouxe para o Instituto Médico Legal aqui em Macaé, onde o corpo permanece por enquanto, porque passa pelos exames cadavéricos. A família já esteve aqui no Instituto Médico Legal de Macaé justamente para fazer a identificação e também a liberação do corpo, Ana Paula. Mais tarde, a expectativa é que esse corpo seja liberado, então, para o sepultamento. Essa é uma situação realmente muito dramática, absurda, e a polícia ela segue investigando justamente para poder entender melhor as circunstâncias desse caso, buscar novos elementos que possam realmente relacionar o namorado à morte da Thaísa. É, como eu disse, um caso ainda muito prematuro, mas a família tem a total certeza de que foi ele quem cometeu esse crime bárbaro, Ana Paula.
Paula. Carlos Dorador, olha, gente, eu tô aqui chocada, tô impactada. Eu tô impactada. A gente está vendo aí as imagens dos familiares da jovem, da Thaísa, de 22 anos. 22 anos, que é mais uma vítima de um crime que não tem como a gente classificar, Carlos Dorador. A polícia agora tem que estar na rota desse cara, tem que estar na cola. Quem tiver informação, ajude a polícia, porque a gente não pode jamais normalizar a violência. Principalmente, tá aí os familiares da jovem, que devem estar, como você que está vendo agora, que está ouvindo tudo que o Carlos Dorador falou. A gente fica sem chão, a gente fica sem até o que pensar. A pessoa ter a coragem. O que estava na cabeça, com certeza nada de bom. A pessoa já estava maquinando porque colocar um corpo numa geladeira, para despistar, colocar um ventilador, para o cheiro, né? Porque o cheiro vai tomando conta. Você vê que nível de pessoa, que nível de relacionamento, que já vou falar sobre isso. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso e fazer um alerta. Um dia desses eu estava conversando com uma mãe que estava preocupada com a sua filha porque estava num relacionamento, já tem filho, não sabe o que fazer, já identificou que não está num relacionamento saudável, a filha não consegue sair e muitas vezes a pessoa até julga. Não é possível, ela não vê, é porque é difícil. Imagina o que essa jovem não estava vivendo aos 22 anos, perdendo a sua vida. Daqui a pouquinho eu vou trazer esses detalhes sobre relacionamento, mas agora a gente vai ouvir o padrasto. Eita, palavra ruim de falar. O padrasto dessa jovem de 22 anos. Vamos ver o que ele diz. Batemos no portão, gritamos praticamente quase uns 10 a 15 minutos. Se aproximamos da janela, eu e a prima dela, Fabiana, que minha esposa ficou do portão. Mas após a gente se aproximar, se tinha um odor, assim, um cheiro mais... Aí minha esposa até falou assim, possa ser a gata dela, que a gata dela estava assim, tá prenha para parir. Mas me suspeitou, assim, um coração estava sentindo que aconteceu algo assim fatal. Eu entrando, estava tudo escuro, o vidro blindex da porta estava tipo isolada. Aí eu fui andando, mais um mau cheiro, aí cheguei até a cozinha americana dela, e voltei, falei, não, Núbia, realmente, Fabiana, realmente ela não está aqui não. Mas quando eu estou chegando do lado assim, eu vi um ventilador ligado pro lado de lá e um mau cheiro. Mas quando eu olhei no assento do ventilador assim, tinha umas coisas, umas mesas, alguma coisa, mas e uma geladeira do lado. Quando eu abri a geladeira assim, eu vi o corpo da Thaísa. Aí gritei para ele, Núbia, mataram a Thaísa, ele matou a Thaísa. Aí saí para fora desesperado, aí foi aquele desespero de Núbia, meu, da minha prima Fabiana, e os vizinhos próximos começaram a se vir para perto. Tem horas que a gente não consegue nem... Hein, Carlos? Carlos, acho que tá na minha escuta. Acabei de... Você que entrevistou o padrasto. Imagina você, Carlos Dorador. Imagina você com o microfone... tendo que ser profissional, porque a gente tem que ser profissional. Mas ouvir uma história dessa, que nem em filme, às vezes, né? Parece até que quando a gente assiste filme, a gente diz, não, que loucura, que maluquice, mas agora é vida real, Carlos. É vida real. Você viu ali, você estava perto, a voz do padrasto, embargada. Que isso, Carlos Dorador? Que mundo é esse que a gente está vivendo? Como é que foi? Você deve ter ouvido muito mais, hein? Sim, Ana Paula, a família, né, o padrasto, a mãe da Thaísa, eles estavam ainda muito abalados, tentando assimilar tudo o que aconteceu. É tudo muito recente. O corpo da jovem foi encontrado ontem. Hoje eles já estão aqui, né, viviam uma vida normal, hoje já estão em meio a esse crime bárbaro em que a jovem de apenas 22 anos foi encontrada morta numa situação brutal dentro de uma geladeira na própria casa. Então, à medida que eles iam comentando os detalhes de como o corpo foi encontrado, por que eles suspeitam do namorado da Thaísa, a gente vai observando os elementos, Ana Paula,
porque quando a ocorrência ela chega para a gente observa, né, o crime, o feminicídio com um pouco mais de distanciamento. Mas a partir do momento em que a família vai relatando com detalhes tudo o que aconteceu, como foi encontrar o corpo, realmente isso vai trazendo a gente para aquela realidade e chega no momento em que a gente, enquanto está ali gravando, pensa, pelo menos eu pensei, né, como é possível que alguém seja capaz de fazer isso, ainda mais dentro de um relacionamento de 5 anos. Eu cheguei a perguntar para a mãe da Thaísa, Núbia, se ele poderia ter algum tipo de motivação para isso, se o relacionamento deles era conturbado. Ela disse que a princípio não, que eles até haviam tido algumas brigas enquanto moravam no Rio de Janeiro. Por conta disso, ela trouxe a Thaísa para cá. Depois disso, ele veio atrás dela, eles se reconciliaram e até esse momento o casal vivia com uma certa tranquilidade. Não havia acontecido nenhum episódio que pudesse, né, desencadear uma situação como essa. Todos ficaram muito surpresos, entristecidos, abismados, claro, com a situação.